a Unifap realizará o primeiro Encontro Nacional de Filosofia do Amapá, entre os dias 19 e 21 de novembro. Serão debatidos temas da área de filosofia, direito, ética, metafísica e política, com abordagem levando em conta o contexto social contemporâneo. O evento vai receber pesquisadores de todo o estado e convidados de outras universidades brasileiras. O Encontro Nacional de Filosofia é uma parceria da Unifap e Universidade do Estado do Amapá. A abertura será no auditório da UEAP, na terça-feira, às 8 horas da manhã. As inscrições para ouvintes podem ser feitas no local e alunos da graduação recebem certificado contando horas complementares. Informações e programação completa no site enfa-filosofia.blogspot.com. Participe! Boa tarde a todos. Eu sou Francesco Ferrari, postdoc na Unicamp, no CLE. E o meu trabalho é sobre metafísica dos processos e, em particular, na próxima palestra vou apresentar um trabalho sobre a adequação formal e empírica da ontologia dos tropos, trope theory, que foi produzida nos anos 60 pelo Williams e foi retomada nos anos 90, no começo dos anos 90, em particular de um pesquisador, de um professor, de um filósofo de nome Campbell, e sobretudo porque per atrativa que o appeal que essa metafísica tem com respeito a modelos empíricos baseados sobre a mecânica quântica. Por um fato muito simples, que devido ao fato que a mecânica quântica refuta a noção de identidade clássica, então a lei de Leibniz não vale mais, em particular a identidade dos indiscerníveis, ou seja, duas entidades que têm as mesmas propriedades são idênticas. Essa é a lei. Em particular, tem uma disputa muito grande sobre a validade dessa lei na mecânica quântica, não vou entrar aqui nos detalhes. E então isso, como consequência, tem que a noção clássica de indivíduo não vale mais. Então a ideia dessa teoria é o fato de renunciar à noção de indivíduo, mas também de renunciar. Então seria assim: renunciando à noção de indivíduo, você tem o risco de perder o nominalismo. Mas, do outro lado, essa teoria foi construída para manter uma ontologia nominalista, ou seja, que não tem nenhum compromisso ontológico com os universais. Então, nesse trabalho, vou apresentar simplesmente na introdução essa ideia, os conceitos básicos dessa metafísica, e vamos ver como, nos anos 90, um livro em particular do Campbell, Abstract Particulars, vai argumentar em particular que essa metafísica é bem adequada à noção, à teoria, essa ontologia é bem adequada, tem um modelo empírico, para dizer, que é a teoria formal dos campos, a teoria quantística dos campos. Bom, eu vou mostrar que essa teoria tem inconsistências formais internas, que são independentes do modelo empírico, mas também vou mostrar que a teoria dos campos, por como se desenvolveu, na verdade, como teoria unificada em particular, não oferece nenhum modelo para essa teoria. E então isso mais ou menos vai ser o trabalho. Obrigado. Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Everton Maciel, sou professor da Universidade Federal do Amapá. Estou gravando esse vídeo a pedido do professor Rodrigo Cid, que está organizando o primeiro encontro de filosofia aqui no Amapá, com as características de tentar ser um encontro nacional e por aí vai. E ele pediu para gravar esse vídeo para fazer uma pequena exposição daquilo que eu pretendo tentar levar para o encontro através de uma mesa redonda com os colegas que lá estarão. Bom, o objeto do meu trabalho, da minha apresentação no Encontro Nacional de Filosofia do Amapá vai ser o de tentar expor para vocês parte da minha tese de doutorado, na qual eu tento dar conta de um problema que
que conjuga elementos de filosofia política e também de ética dentro da teoria de um filósofo utilitarista, um utilitarista clássico do século XIX, que foi o John Stuart Mill. O Mill, ele tem duas grandes e bem balizadas obras, uma obra política que é A Liberdade, né, ou Sobre a Liberdade, de 1859, e uma obra de 1861 que é O Utilitarismo. Então, um escrito de filosofia política muito sólido e um escrito de filosofia moral ou ética muito sólidos. E uma das características de Mill, enquanto filósofo, enquanto utilitarista que foi o de adjudicar alguns conceitos da filosofia política como se eles possuíssem características justificativas, ao mesmo tempo factuais, né, que descrevessem coisas no mundo, e por outro lado também valiosos, que seriam, né, considerados úteis de serem utilizados pela comunidade política de determinados povos e por aí vai. O conceito de liberdade é um desses conceitos que conjuga, não é, fatos e valores dentro do mesmíssimo conceito político. No entanto, misturar fatos e valores numa filosofia ética ou mesmo numa filosofia política não é um trabalho fácil, porque isso está, digamos assim, deslegitimado pela tradição, por aquilo que G.E. Moore, em 1903, no Princípio à Ética, chamou de falácia naturalista. Então, o meu trabalho é, em alguma medida, tentar mostrar que John Stuart Mill não cometeu falácia naturalista coisíssima nenhuma. Então, que essa acusação do Moore não é uma acusação que procede. Para fazer isso, eu me uso da obra de um grande autor da filosofia política do século XX, talvez o maior de todos, que foi John Rawls. O Rawls, ele possui um livro seminal, que é Uma Teoria da Justiça, de 1971. No entanto, ele também possui escritos mais dirigidos para o problema da política, como é o caso do liberalismo político e também de alguns escritos de filosofia moral. Ele fez uma pequena história da moral. Eu faço o uso, né, eu me aproprio da filosofia contratualista kantiana do John Rawls para mostrar que Mill não cometeu nenhuma falácia naturalista, através de um princípio basilar de que filósofos da teoria política estão autorizados a utilizar elementos de conceitos mais ou menos intuídos de uma ou de outra forma, desde que não haja nisso, né, uma arbitrariedade. Então não se trata de provar o conceito de liberdade do Mill a partir de um elemento ligado a ideias inatas ou coisa que valha, mas, né, sim, de mostrar que Mill estava fazendo uso desses conceitos políticos, seguindo uma tradição, né, que caracteriza essa possibilidade de utilizar elementos que conjugam aquilo que eu chamo de fatos e valores dentro do mesmíssimo conceito. John Rawls, de certa forma, foi um dos filósofos que ratificou a possibilidade de assim trabalhar filosofia política. Então eu vou tentar mostrar isso lá dentro da minha pequena fala no primeiro Encontro Nacional de Filosofia do Amapá. Saudações a todos, eu espero todos vocês lá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estado aqui no norte do Brasil. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Tiago Oliveira, eu leciono filosofia, sou pesquisador de filosofia da ciência e também de ensino de filosofia. Tenho pesquisas nas duas linhas. No Encontro do Amapá, eu gostaria de falar um pouco
sobre filosofia da ciência, sobre algumas questões centrais da filosofia da ciência. Uma delas que me intriga bastante é a do realismo científico. Qual é a questão do realismo científico? É saber se aquilo que a ciência diz sobre a realidade, principalmente naqueles aspectos que nós não conseguimos observar, olho nu, tocar, cheirar, pensar, sentir com nossos sentidos, se essa descrição que a ciência dá está correta. A ciência tem várias entidades, algumas ciências como a física, tem várias entidades que nós só acreditamos que elas existem porque elas aparecem nas teorias científicas. Um exemplo, talvez mais usado pelos filósofos, o preferido pelos filósofos, seja o elétron. Nós só acreditamos que elétrons existem porque o elétron aparece em teorias científicas, modelos atômicos aparecem em teorias científicas. E porque, de uma certa maneira, essas teorias elas funcionam. Porque com elas nós somos capazes de produzir computadores, nós somos capazes de produzir lâmpadas elétricas, aparelhos eletrônicos que facilitam a nossa vida, e que um ar-condicionado que nos permite suportar o calor, etc. Então, se a ciência funciona muito bem, isso dá a entender que ela está no caminho certo de descrever a realidade como ela é. No entanto, não é nada óbvio que a gente deva acreditar que elétrons existam, por exemplo. Embora no primeiro momento a gente queira aceitar o discurso científico como correto, não, é isso mesmo, assim, os cientistas provaram, pronto, acabou. A gente tende a acreditar nesse discurso. Há vários argumentos que mostram que muitas entidades do passado, de teorias que no passado foram muito bem sucedidas, foram capazes de dar explicações, foram capazes de fazer previsões, foram capazes de subsidiar a construção de instrumentos, elas deixaram de ser consideradas as melhores explicações para a realidade e as entidades passaram a ser consideradas ficções. Então, será que existe de fato tanta razão assim para acreditar no elétron ou não? A minha proposta nesse nosso encontro é de falar tanto dos argumentos a favor de um realismo científico, quanto os argumentos contrários a essa tese, e deixar que vocês decidam qual desses argumentos, ou quais desses argumentos lhes convence melhor. Até lá! Muito sucintamente, o trabalho que eu, professor Fábio Zanoni, vou apresentar aí para vocês intitula-se O Cinema como Instrumento de Pedagogização do Social. Muito esquematicamente falando, o objetivo da minha apresentação vai ter a ver com tentar produzir uma análise a respeito do funcionamento de certos instrumentos informais de poder. Na minha opinião, sobretudo em uma sociedade marcada pela lógica neoliberal, esses sistemas de poder que, por assim dizer, operam de maneira silenciosa, são absolutamente fundamentais para a organização da conduta individual e coletiva. Certo? Até breve. Um abraço.